Daqui a pouco você vai ver aqui no Cidade o caso de um bebê de 2 anos e 7 meses que deu entrada na UPA do Tabuleiro com queimaduras e hematomas por todo o corpo. A mãe do menino diz que o companheiro é suspeito, mas que diz que foi uma queimadura com uma panela e etc. Matéria completa, hein? Já já, aqui no Cidade. E depois de 5 meses de queda, o preço da gasolina voltou a subir nas bombas. O repórter Bruno Protásio traz essa notícia pra gente. Vamos ver. A gasolina ficou 1,47% mais cara em todo o país. A média é de R$ 4,86. Aqui neste posto, no bairro do Barro Duro, está R$ 4,87. Ela pode chegar também até R$ 4,99. Foi um levantamento feito entre os dias 9 e 15 de outubro pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. E isso acontece pelo aumento registrado na refinaria privada de Maritap. Houve um anúncio de um reajuste de 2% da refinaria no último sábado. Corrigido esse valor, então, a gente já começa a observar também um aumento nos postos em todo o país. Aqui em Maceió, por exemplo, já tivemos, depois desse período de redução, foram 15 semanas apresentando redução no valor do preço da gasolina, um valor cobrado de R$ 4,69, R$ 4,70, R$ 4,79 e agora chegamos a R$ 4,87 em algumas regiões. Nossa equipe passou também por postos de combustíveis do bairro do Feitosa, também mantendo esse preço, esta cobrança, e agora o consumidor vai ter que mais uma vez monitorar, pesquisar, porque houve essa elevação e pode, consequentemente, nos próximos dias, nas próximas semanas, também ter uma confirmação de um aumento maior. Por enquanto, a Petrobras não sinalizou nenhum reajuste no valor do combustível nas suas refinarias. Do Barro Duro, Bruno Protásio. Pois é, o que está estranhando é exatamente isso, né? Ter esse reajuste e aí muitas denúncias estão aparecendo aí. Na semana passada a gente mostrou aqui no Cidade que postos de Arapiraca estavam sendo fiscalizados, inclusive pelo PROCON, lá de Arapiraca, que pediram, né, o PROCON deu um prazo para os postos mostrarem que estão cobrando mais caro, por exemplo, porque compraram a gasolina mais cara. Né? Haja essa comprovação por parte do posto com notas fiscais. Porque quando tem um aumento, e a gente acompanhou, né, durante esses últimos meses aqui, muitos aumentos, né? Nos últimos meses caiu, né? Mas assim, desde o início do ano, e se você comparar do ano passado para esse ano, o aumento foi de quase 100% no valor do combustível. Depois, com a redução dos impostos, esse combustível reduziu. E não tivemos mais aumentos anunciados pela própria Petrobras, não é? Há uma previsão de que vai haver aumento, a gente sabe que vai ter, né? Esse preço não vai ser para o resto da vida, seria ótimo que fosse. A gente sabe que não vai ser assim. E o problema é que está tendo aumento agora e não foi ainda anunciado um reajuste nas refinarias. A gente sabe quando anunciar, vai cair o preço da gasolina na refinaria. Quase nunca chega, né? Por aqui. A gente mostrou semana passada, inclusive, esse comparativo com os preços, né? Alguns postos ainda mantendo abaixo de R$ 5,00, outros já passando de R$ 5,00 aqui na capital também, né? Uma média aí de R$ 4,89, R$ 4,99. Essa pesquisa foi feita na sexta-feira, quando a gente falou, inclusive, aqui com a Mônica sobre a questão lá de Arapiraca. A Mônica vai voltar com a gente daqui a pouquinho para falar em relação a essa questão também aqui, porque o PROCON de Arapiraca já foi atrás desses postos que estavam praticando, né, de uma hora para outra, aumentaram o preço exatamente por conta dessa comprovação. Eles têm que comprovar, por exemplo, que se houve o aumento, por que houve o aumento? Né? Porque eu comprei a gasolina mais cara, estava comprando por tanto e agora estou comprando por tanto. É importante lembrar que o preço, né, da gasolina não é tabelado, então cada posto pode cobrar de fato mais, mas precisa comprovar caso haja uma denúncia como essa, de que, por exemplo, houve um reajuste de uma hora para outra sem justificativa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a Beatriz. Esse aplicativo é muito legal, inclusive, se você quiser baixar isso no seu celular, chama Abastece Maceió. É da agência Tatu, que faz várias matérias interessantes, né? Faz esse levantamento de dados aqui em Maceió e é com base na nota fiscal que é emitida pela Cefaz. Então, quando você compra qualquer produto, né? Ou no caso da gasolina, quando você abastece seu carro
e pede a nota fiscal, o valor que você pagou para aquele preço da gasolina vai para o registro da Cefaz. É online, inclusive, isso. E aí a atualização aqui. Aí você vai ver atualizado há alguns dias, né? Atualizado há 3 minutos, 10 minutos, 3 horas. Quanto mais recente for a atualização, obviamente, é exatamente a situação que a gente mostra aqui, né? Que o preço está mais ou menos naquela média. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer a Mônica com isso, inclusive porque o PROCON de Maceió também já começou a receber denúncias, tá? Já já com a Mônica. Agora, deixa eu falar uma notícia boa. A senhorinha, aquela que a gente mostrou agora há pouco, a dona Petrúcia, a família encontrou, olha que notícia boa, né? Graças a Deus pela nossa audiência, um amigo da família estava acompanhando o Cidade Alerta. A gente mostrou faz 20 minutos que a gente mostrou? 15 minutos. Olha só que legal a audiência do Cidade Alerta Alagoas. Muito obrigado a você que nos dá o carinho da audiência, né? Conhece realmente o nosso trabalho, sabe que é sério. Então, assim, não é mentira, a gente checa realmente a informação quando há. A dona Petrúcia, essa senhorinha aí, estava perdida numa farmácia na Fernandes Lima. A gente recebeu, inclusive, esse pedido de anunciar, de pedir tal a ajuda, e agora a gente teve a informação que um amigo, é isso? Vizinho? Um vizinho? Um amigo. Um amigo da família ligou para a dona Regina, que estava com ela, inclusive, ligou para a parente para informar, e a parente já foi buscá-la, não é isso? Graças a Deus vai voltar para casa, dona Petrúcia. Não saia mais de casa sozinha, dona Petrúcia, tá bom? Para não se perder, tá bom? Saúde para a senhora também, tá? Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre combustíveis com a Mônica, tá? Já temos a Mônica? Vamos voltar a falar sobre essa questão, inclusive para reforçar que você, se de repente tem alguma denúncia, alguma situação como essa, você pode também denunciar, né? Reajustes abusivos, nesse caso dos combustíveis. Vamos então com a Mônica Hermírio, que vai falar que o PROCON de Maceió também já está investigando, já recebeu inclusive denúncias sobre essas variações, né? Vamos então com a Mônica. A Mônica está comigo ao vivo às 19h12 para a gente falar sobre isso. Semana passada a gente falou sobre a situação lá em Arapiraca, né? Lá em Arapiraca. Mônica, é com você. Pois é, na semana passada a gente mostrou, Edson, a situação de Arapiraca. Alguns postos de combustíveis aumentaram o preço sem justificar. O PROCON também foi verificar o porquê, né? Cobrar notas fiscais, tentar entender o porquê que eles aumentaram esses valores. Aqui em Maceió, a gente já tinha falado que alguns postos tinham aumentado, a gente deu aí uma média de R$ 4,99 por litro de gasolina. A gente já tinha noticiado que alguns postos também tinham aumentado esse valor, mas outros postos também começaram a demonstrar uma alta nos preços. E o PROCON Maceió também entrou para tentar entender, solicitou junto a esses postos as notas fiscais para entender esse aumento que está em média de 30 centavos. Eu vou conversar com o Leandro Almeida, ele que é diretor do PROCON Maceió, para explicar para a gente como é que está sendo essa ação do PROCON, Leandro. São muitos postos, vocês estão conseguindo controlar esses postos, já conseguiram entender o porquê desses aumentos? Pois bem, aqui em Maceió, aqui que a gente adotou na sexta-feira, já com algumas denúncias que chegaram, foi visitar os postos, fazer coleta das notas fiscais para entender se a responsabilidade estava sendo ali do posto em aumentar ou se ele já estava recebendo um combustível de forma mais cara. O que a gente já visualizou nesse primeiro momento é que houve aí um repasse mais ou menos em alguns postos de 20 a 25 centavos, mais caro por parte da distribuidora, né? Então, no dia de hoje, o PROCON Maceió notificou a distribuidora para esclarecer o porquê desse reajuste. Então, observando e fazendo essa coleta com a cadeia distribuidora para entender quem de fato aumentou e por que aumentou. Então, as distribuidoras receberam a notificação hoje, vão ter um prazo que a lei determina de 10 dias para apresentar as notas fiscais da venda desse produto e uma justificativa que seja plausível para que tenha sido feito esse reajuste. Então, a gente está acompanhando isso sim, estamos de olho e eu acho que o que vale aqui para o consumidor é adotar a questão da lei da oferta e da procura. Então, tem postos ainda com um preço de uma certa forma sem nenhum reajuste.
abastece nesse posto, procura abastecer no posto mais barato. Isso vai impulsionar que a própria concorrência reduza o valor e sempre aí solicitando nota fiscal, porque caso tenha algum problema, o consumidor pode denunciar. E a denúncia não só para qualquer situação de má qualidade ou a questão do próprio preço, ele pode fazer pelos nossos canais de atendimento. Esses postos, Leandro, que ainda não apresentaram, né, tem esse prazo de 10 dias para apresentar documentação, notas fiscais, esses postos que ainda estão nesse período desse trâmite, eles são obrigados a retornar ao valor antigo ou eles podem continuar praticando esse valor que eles já aumentaram? Veja bem, a gente não tem o poder para determinar redução ou majoração de preço. O que a gente faz é verificar se houve o aumento de forma inexplicada ou abusiva e aí, constatando isso, o posto ele é penalizado. Porém, eu quero frisar, nós já fizemos a coleta na sexta-feira e na segunda de notas fiscais em alguns postos da capitais, principalmente aqueles que apresentaram algum tipo de reajuste e com essas notas em mãos nós já notificamos a distribuidora porque a nota já apresentou um reajuste, como eu disse, em torno de 20 a 25 centavos a mais para o dono do posto. Então, se ele recebe o produto mais caro, obviamente que ele vai acabar repassando esse aumento. Então, quem é que é responsável pelo repasse? É a distribuidora? Então a gente quer saber isso da distribuidora. Se não foi a distribuidora, se foi a Petrobras, alguém tem que justificar para a sociedade por que está havendo esse reajuste. Leandro, muito obrigado pelas informações. Está aí, Edson. E o consumidor é bom ficar de olho. Se perceber que determinado posto aumentou, né, abruptamente o valor, ou um valor abusivo, entre em contato com o PROCON, para que o PROCON possa fazer toda essa investigação para saber se realmente procede, para saber se você, consumidor, não está sendo lesado para preservar o seu poder de compra, Edson.